Opa, tudo bom? Essa é a parte 2 do vídeo que tá lá no canal do Aven Animes. Então se você não viu a primeira parte, pausa o vídeo, volta no canal do Aven, vê a primeira parte, depois você volta aqui pra ver a parte 2. Mas sem enrolação, bora começar o vídeo. A Desire já estava cara a cara com ele. Ela começa a lutar, mas ela é facilmente dominada por ele. O Minotauro pega ela e a joga fora como se ela não fosse nada. E em seguida, o Cian se prepara. Ele transforma a sua espada Kai. Essa técnica requer 10 anos de prática da mana para poder alcançá-la. O seu Kai desaparece, porque quem criou o labirinto é o Loberion, e ele desativou o uso do Kai. Então todos têm igualdade aqui. O Cian vai direto para o Minotauro, mas ele só consegue fazer pequenos cortes nele, e isso não é o suficiente. Ele vai para as pernas, mas é bloqueado pelo joelho, depois é pego e jogado. Agora é a vez da Ciel, mas ela prefere não lutar, já que também não pode usar o Kai. Seria tudo em vão. O Eugene acha que ela é mais inteligente que o seu irmão. Ele pega sua espada e escudo. A luta começa, e o Eugene sobe no corpo do Minotauro. Ele se esquiva de todos os seus ataques e vai direto para sua cabeça. O Minotauro dá um soco que acerta o seu próprio rosto, então o Eugene começa a cortar ele no pescoço, principalmente a artéria. Dessa maneira, ele consegue derrubar ele completamente, assim, vencendo a luta. O Cian fica sem palavras e sente algum tipo de emoção. Mas não era medo, provavelmente era admiração pelo poder do Eugene. Quando a cerimônia termina, o Gilad fica surpreso, mas principalmente o Loberion, já que o Eugene poderia facilmente derrotar e percorrer o seu labirinto como se não fosse nada. O Gilad envia vários homens para investigar a cidade do Eugene, onde ele é conhecido por sua persistência e treinamento. O Gilad comentou que ele nasceu para lutar. O Loberion se pergunta se ele não se importa que ele seja melhor que seus filhos. No entanto, o Gilad estava feliz porque isso vai fazer o nome Lionheart brilhar muito mais. O Loberion continua insistindo no que aconteceria se ele decidisse se tornar o próximo herdeiro, e assim se tornar o próximo líder da família Lionheart. O Gilad responde que a posição deve ser mantida pelo melhor Lionhearts. Se a família dele não puder proteger, isso é dele por direito. O Loberion propõe que o Gilad o adote como filho, para evitar que as famílias da ramificação causem agitação. Todas as crianças se reúnem, exceto as 3 que perderam primeiro. O Gilad estava se perguntando por que eles falharam. O Yod não conseguiu chegar no labirinto porque foi distraído pela magia. Cian e Ciel conseguiram, mas não derrotaram o Minotauro. Por outro lado, o Eugene fez tudo perfeito. O Gilad parabeniza todos, mas parabeniza especialmente o Eugene. Logo depois, todos saem para descansar, exceto o Eugene, porque o Gilad pede a ele para ir com ele. O Gilad estava prestes a entregar o tesouro a ele. A Ciel fica com ciúmes, porque ela nunca esteve na sala do tesouro. Enquanto caminham, ele fala sobre o talento que tem para saber usar qualquer tipo de arma. Atualmente, na família Lionheart, a espada é o forte, mas no passado, o Vermut podia usar qualquer tipo de arma. Ele foi chamado de Deus da Guerra, mestre de tudo. Ele também fala como o Vermut não era o único que era proficiente em todas as armas. O outro era o Hamel, também um grande mestre, confessando a ele que na verdade ele gostava mais do Hamel do que do Vermut. O Eugene nessa hora congela. Em vez do aspecto divino do Vermut, ele prefere as qualidades humanas do Hamel. Ele nunca se sentiu inferior ao Vermut, muito pelo contrário, ele buscou superar os seus limites. Então, no final, ele acabou se sacrificando pelos seus amigos. Aqui, eles chegam ao local onde estavam todos os tesouros. O Eugene é a primeira pessoa que não é o chefe da família a poder chegar no local. Lá, tem um senado onde estavam todos os velhos Lionhearts. Eles são compostos da família direta e indireta. Apenas os mais importantes estavam lá. Na sala dos tesouros estavam as relíquias da família, que se acumulavam ao longo de centenas de anos. Ali tinha a herança do grande Vermut. O Eugene pede a espada sagrada, mas não é possível ter ela porque ela é um símbolo da família Lionheart. Outro motivo é que depois do Vermut, nenhuma outra pessoa foi reconhecida pela espada sagrada. Eles abrem a câmera e o Eugene, entusiasmado, olha atentamente para a espada sagrada. A espada sagrada é uma espada que existe desde a origem do Império Sagrado de Yucas. É uma espada dada por Deus. Apenas o Vermut conseguiu manejar ela há 300 anos atrás. Ele derrotou o Rei Demônio, da Matança, a quinta entidade mais alta no Reino Infernal. O Eugene tenta puxar a espada, mas não consegue. Além disso, mesmo que ele pegasse, não poderia ficar com ela. Então ele desiste e decide tentar outra. Enquanto procura, ele encontra Aspel, a espada da Gula.
Essa é a espada que pode consumir mana, que corta e transforma em poder. Ele pode cortar um feitiço poderoso com um único golpe. No entanto, o motivo pelo qual Vermont poderia usar a Aspel é que ele também era um excelente mago. Isso é demais para o seu eu atual, então ele decidiu continuar procurando. Existiam várias e várias armas com as quais ele estava familiarizado, como por exemplo a lança Dracônia Carbos. Demora um pouco para aquecê-la, mas pode lançar chamas no nível da respiração de um dragão. A espada da Tempestade Winnet é uma espada que foi abençoada pelo espírito elemental do Rei do Vento. O arco do trovão descontrolado Pernoa é um arco que pode disparar trovões, não importa a distância. A espada ilusória voadora Jabel é uma espada que, quando você aplica mana nela, ela se transforma em um chicote com centenas de lâminas. O escudo de Jaden é um escudo que desvia todos os ataques recebidos por vazio. O Eugene diz que todas as armas são incríveis e ele não se importaria de pegar algum deles. Mas ele pergunta se haverá mais coisas. Ele não vê a espada do luar ou a lança demoníaca. Ele acha que a escolha mais fácil por enquanto seria a espada de Winnet. Mas, mesmo assim, ele preferiu continuar olhando um pouco mais. Existem também joias e acessórios. Quando ele dá uma boa olhada, ele pega um colar. Esse era o colar que ele tinha nele a vida passada do Hamel, com a memória de seus pais que foram comidos por monstros. Ele se pergunta do porquê isso estava lá. Talvez o Vermont tenha trazido seu corpo para sua casa. Ele estava um pouco confuso sobre o motivo do Vermont e os dois reis demônios ainda existirem. Ele se pergunta que promessas eles fizeram ao colocarem suas memórias lá. Mas Eugene não quer culpar eles. Ele acha que provavelmente deve haver um bom motivo pelo qual eles não conseguiram matar o rei demônio. No final, ele decide pegar o seu colar do passado. Ele não quer que a memória do Hamel permaneça naquele cofre. O Gilad fica surpreso com a escolha do Eugene, já que supostamente esse cristal não tem nenhum potencial. Ele não estava nem registrado no cofre. Então, o Gilad queria que o Loberian analisasse ele para ver qual feitiço ele tem.